O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. De novo, esta palavra está falando sobre José. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Eu recebi esta palavra para nós nesta noite, uma palavra que o Senhor, Ele tem para mim e para você. A palavra do Senhor, a Bíblia fala sobre este homem, José. Nós conhecemos a história, né? Tem filmes que falam sobre José, filho de Jacó, e ele foi, os seus irmãos o venderam por inveja, e com 17 anos ele foi vendido, para a caravana dos ismaelitas, que também eram familiares de José. Ele foi para Potifar, a casa de Potifar, Deus abençoou. Depois foi levantada uma calúnia sobre ele, ele foi para a cadeia, e ali a Bíblia fala também que o Senhor era com ele ali na cadeia. E chegou o tempo, quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos, chegou o tempo então, com 30 anos de idade, ele aparece perante Faraó para interpretar um sonho que Deus havia dado a Faraó. Então este é o contexto, e eu creio que quase todos conhecem essa passagem. Mas eu quero dizer algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para as nossas vidas. Este homem, José, era filho de Jacó. Jacó era um homem de Deus. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão, herdeiro da promessa. Então Jacó, pai de José, era um homem que tinha sobre ele uma bênção de Deus. E a palavra do Senhor fala que Jacó, ele teve uma experiência com Deus através de um sonho. E ele sonhou no momento difícil da vida dele, e Deus lhe fez uma promessa. Aqui a palavra do Senhor, em linguagem figurada, falando sobre José, ele fala sobre José como se José tivesse um arco na mão. Um arco que atira flechas, é claro. É como, então, essa figura de linguagem, ela está falando em que José, então, é como ele estivesse, como que ele possuísse um arco na mão dele. É isso que Deus está falando, usando a vida de Jacó, pai dele, para abençoar o futuro de José. Então, esta palavra do Senhor, quando fala de arco, ou seja, olha José em linguagem figurada, José, ele tem um arco, significa que o arco é aquele instrumento, aquela arma que atira flechas. Se a luta é uma luta de espada, é uma luta perto, próxima. Se a luta é uma luta de lança, é uma luta um pouco mais distante, porque se lança a lança com a mão. Ou agora, quando a palavra está falando sobre o arco na mão de José, está se referindo a uma flecha que é lançada ao longe, uma flecha que é lançada a longa distância. Então, o Espírito Santo, ele me revelou algumas coisas e eu quero passar para nós nesta noite. Quando fala que o arco está firme na vida de José, eu entendi pelo Espírito que está querendo dizer que, olha José, a sua obra é uma obra que vai mais além. A sua obra, José, é uma obra que vai mais longe. A sua obra, José, a obra que Deus tem na tua vida, o plano que Deus tem na tua vida, José, é um plano que vai mais distante. É por isso, então, que fala
como se José tivesse um arco. Então, olha só como que é interessante a palavra de Deus. Jacó, o pai de José, ele era um homem que também tinha sonhos de Deus. Ele sonhava sonhos de Deus. José, filho de Jacó, ele também tinha sonhos de Deus, mas não era somente isso. José também interpretava sonho, ou seja, a obra de Deus na vida de José era mais longe, maior do que a obra na vida de Jacó. É isso que a palavra está falando. Olha, José, para o teu pai eu te dei sonho, mas para você eu te dou não simplesmente sonho, mas também a capacidade de interpretar sonhos. Amém? Você está entendendo a palavra do Senhor? Amém? É o arco que lança flechas ao longe. É uma obra maior. A palavra do Senhor também fala que Jacó, quando ele foi para Padã Arã, está lá em Gênesis, a partir do capítulo 28, fala que Jacó trabalhou por 14 anos para conseguir ter o direito de casar com as suas duas esposas. Não era a perfeita vontade de Deus, mas naquela época de Jacó, haviam homens que casavam com mais de uma mulher. Então Jacó, ele trabalhou 14 anos para o seu sogro, para ter o direito a duas mulheres e constituir uma família. Preste atenção no que a palavra fala conosco. Gênesis, capítulo 41, fala o seguinte: que José chegou diante de Faraó aos 30 anos de idade, quando ele saiu da cadeia, e ele interpretou o sonho de Faraó, e falou para Faraó: olha, Faraó, a interpretação do sonho é o seguinte: virão sobre a terra 7 anos de fome, de bênção, de fartura, depois 7 anos de fome. Então guarda 20% da colheita nos 7 anos de bênção, para servir de sustento nos 7 anos de fome. Então José estabeleceu um planejamento para Faraó para 14 anos. Olha só, Gênesis 29, Jacó trabalha 14 anos para constituir uma família. José, ele interpreta o sonho de Faraó e é colocado como administrador do Egito, para administrar o Egito por 14 anos. Mas não era simplesmente sobre uma família. José, ele fez um planejamento de 14 anos para sustentar o mundo daquela época, da fome que havia sobre a terra. Vocês percebem como que a obra de Deus na vida de José, ela vai mais além do que na vida de Jacó. Jacó, ele se estabeleceu em Canaã, mudou durante aproximadamente 20 anos para Padã Arã, voltou para Canaã. Mas José não. Deus enviou José para o Egito, para que José, através do Egito, José alcançasse as nações que tinham fome, e ia até o Egito comprar sua comida, e negociava pessoalmente com José. Você está entendendo a palavra de Deus? Jacó, pai de José, ele tinha uma área de influência apenas em Canaã, durante um período em Padã Arã. José não, a área de influência de José era sobre a terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A obra na vida de José era maior. A obra na vida de José era mais longe, a dimensão era maior. Mas irmãos, por que então que esta palavra está vindo para nós? Porque eu creio, irmãos, que esta palavra está falando não sobre a vida de Jacó, que era algo apenas restrito a Canaã e ao seu ciclo familiar, mas está falando sobre José, que é uma área de influência sobre as nações, uma área de influência abrangente, uma área maior, uma obra maior, uma dimensão maior. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você está entendendo a palavra nesta noite? Receba a palavra, que é uma palavra de bênção. Vamos tomar posse desta palavra nesta noite, aleluia! Que é uma palavra de bênção para nós, irmãos.
Olha que coisa linda que a palavra está falando. A dimensão da obra será maior do que a obra do passado. A dimensão da obra de Deus em nossas vidas será maior do que a dimensão que nós já vivemos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Receba esta palavra. Não sei em que contexto ela está falando com você, mas eu sei de uma coisa, que o Espírito Santo está nesta palavra. Oh, aleluia! Aleluia! José alcançou as nações. Aleluia! Glória a Deus! Mas como que ele alcançou as nações? Passando por sofrimentos, por provas, por experiência, por testes de fidelidade, é claro. Mas quando a palavra fala que o arco estava na mão dele, para uma pessoa ser um guerreiro com o arco, um soldado, naquela época, para lutar com o arco, a pessoa precisava de algumas habilidades. Então Deus, Ele nos dá habilidades para nós fazermos a obra dele nessa terra. Se Deus tem algo com você, você pode ter certeza de uma coisa, que Ele irá te capacitar para isso. Isso você pode contar como certo. Deus, Ele nos dá habilidades para fazer a obra que Ele tem nesta terra conosco. Para ser um guerreiro usado com arco e flecha, a pessoa precisava ter habilidades, né? Uma visão boa, uma mira, uma pontaria, uma mira, como nós falamos, né? Para acertar o alvo, mas também agilidade, porque a presa, se são animais ou numa guerra, existem movimentos rápidos, e o flecheiro, o arqueiro, ele tem que ser uma pessoa ágil com aquilo ali. Então Deus, Ele deu para José habilidades especiais para aquela função que ele iria desempenhar. Irmãos, essa habilidade com José, ela foi ampliando na vida dele. Ele começou a administrar a casa de Potifar, depois administrou o cárcere, e Deus viu que ele era fiel, e a palavra fala, aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor coloca. Davi foi fiel, sendo rei em Hebrom, por 7 anos e meio aproximadamente, e Deus colocou Davi para reinar sobre todo Israel. Então Deus deu habilidades para José, para administrar, e ele estabeleceu uma administração para 14 anos, e a administração que ele estabeleceu não falhou, porque ele tinha uma habilidade dada por Deus. Ele tinha algo que Deus havia dado para ele. Irmãos, tem algo que é certo também, e você nunca se esqueça. Talvez o inimigo ele fica jogando setas na tua mente, nesse período de pandemia, fica em casa, às vezes não pode cultuar, e a pessoa começa a se sentir para baixo, triste, e muitas das vezes ela acha que ela não serve para nada. Ela acha talvez que ela não tem nenhum dom, nenhum talento. Mas a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro fala, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Eu gosto muito desse versículo, porque Pedro está falando, cada cristão, filho de Deus, ele tem pelo menos um dom. Você tem um dom, você tem um talento, e este talento, este dom, esta habilidade que você tem, ela será útil para você servir a Deus nessa terra. Mas não deixe o inimigo te enganar, falando para você que não vai dar certo, que nada irá acontecer, é mentira dele. Só que nós temos a responsabilidade de desenvolver o talento que Deus nos deu, o dom. Nós temos essa responsabilidade. Paulo, escrevendo a carta ao Timóteo, que ele considerava como um filho,
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo fala: procure despertar o dom que há em ti, que foi te dado por imposição de mãos. Procure despertar. Mas nos versículos anteriores, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, em tua vida existe uma fé que não é fingida, é verdadeira. E ele fala: olha, esta fé foi na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice, e habita também em você. Mas o que Paulo está querendo dizer? Olha, Timóteo, você é um homem de fé, e a sua fé é verdadeira. Outra coisa, Timóteo, você também recebeu um dom, Timóteo. Mas eu quero dizer algo para você, Timóteo: desperte o dom. Não é porque você é um homem de fé e a sua fé é verdadeira que você não precisa despertar o teu dom. Não é porque você recebeu um dom e você é um homem de fé, um homem verdadeiro, e você vai viver a vida dessa maneira. Não, Deus tem mais e quer mais de você. Então o Senhor, Ele nos chama nesta noite para nós desenvolvermos, despertarmos as habilidades que Ele nos deu. Imagina se José, ele teve uma habilidade, ele tinha uma habilidade para ser administrador. E ele foi fiel na casa de Potifar, e ali ele foi caluniado. E ele foi para a cadeia. Imagina se ele desistisse de tudo na vida dele. Imagina se eles falassem: olha, chega, não dá mais para mim. Se ele falasse isso: eu fui vendido pela minha família, os meus parentes ismaelitas me negociaram, eu fui caluniado na casa de Potifar, não quero mais nada desta vida, não quero saber de Deus, não quero saber de ser crente mais. Imagina se ele tivesse dito isso. Não, ele continuou sendo fiel. Ele foi para o cárcere, e a Bíblia fala que Deus era com ele ali. E Deus era com ele naquele lugar que ele estava. E ali, mais uma vez, ele desempenhou a sua administração com fidelidade e com excelência. O carcereiro não tinha mais cuidado de nada. Tudo estava nas mãos de José. Mas olha só, todo este período que José foi usado na casa de Potifar, na cadeia, ou seja, nos bastidores. Não eram muitas pessoas que viam aquela habilidade que ele tinha, não eram muitas pessoas que notavam, não eram muitas pessoas que sabiam de José, não eram muitas pessoas que conheciam José, mas ele permaneceu fiel no pouco que Deus deu para ele. Se Deus te deu uma obra, ainda que seja pequena, se Deus te deu um dom, você acha que é pequeno, seja fiel com isso. Se Deus te deu um talento só, seja fiel com esse um talento que Deus te deu. Deus colocou uma pessoa para você orar por ela, ore por ela, seja fiel. Seja fiel. Não desista do teu chamado. Não desista do teu ministério. Não desista da tua carreira espiritual. Não desista da tua fé. Haverá uma recompensa. Deus não esqueceu de você. Você não está esquecido. Você não foi abandonado. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que passa no teu coração. Deus conhece a tua luta. Deus conhece o teu sofrimento. E fica tranquilo. Deus tem algo na tua vida e vai desenrolar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos dá habilidades. Não é porque o serviço não aparece, não é porque o serviço é pequeno, que vai ser feito de qualquer jeito. Não importa se o serviço é grande, se é pequeno. Não importa se você tem 5 talentos ou tem 1. Não importa se você tem todos os dons ou se você tem 1. Faça o que Deus colocou na tua mão com fidelidade, faça com excelência, faça com dedicação, faça com amor, faça com empenho, faça com motivação. Coloque o coração nisso que você vai fazer para Deus. Coloque, porque ainda que ninguém esteja te vendo, ainda que você possa pensar que você está abandonado, que você foi rejeitado, Deus não te abandonou, Deus não te rejeitou. Ah, você pensa que você foi colocado naquele quartinho de despensa, naquele cantinho, ninguém mexe mais, ninguém te vê, todo mundo te abandonou. Olha, Deus não te esqueceu. Na palma da mão dele está gravado você está nas palmas de mão de Jesus. Quando Jesus olha para as mãos furadas, ferida, ele lembra de você.
Um dia esta porta abre, como um dia a porta do cárcere abriu para José, e falaram para ele: olha, o rei está te chamando, aleluia. Um dia esta porta vai abrir, e você vai escutar, eles vão chamar o teu nome, e vai falar: o rei precisa de você, o rei mandou te buscar, o rei mandou te chamar, ele tem uma missão especial para você. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aquela habilidade que você tinha, habilidade que muitas das vezes não era vista, aquela missão, aquela obra que muitas das vezes não era vista, agora ele aparece diante de Faraó, e Faraó coloca ele como o dominador dos povos, aquele homem que sustentou a fome no mundo, porque ele tinha uma habilidade para isso. Você quer saber, irmãos, os tempos mudam, os dias passam, as estações passam, tempos passam, mas vai chegar um momento e vai chegar uma hora, e você vai ver que esta habilidade que Deus te deu, ela vai servir certinho para algo especial, para algo que não é pequeno, algo que é volumoso. Essa habilidade vai servir. É por isso que o inimigo ele fica tentando te enganar. É por isso que ele fica tentando acabar com você, atrapalhar a tua vida. Você tenta, não consegue, você cai, levanta, cai de novo, não consegue. O inimigo quer que você pare. Ei, mas escute esta palavra nesta noite. Não pare não, não pare não. Se levante hoje, se coloque em pé. O Espírito Santo, ele vai te fortalecer, ele vai te revestir. Olha, Deus tem um segredo e vai revelar este segredo para você. Aleluia, aleluia. E se ele tivesse parado, e se José tivesse desistido, quantos milhares, milhões de pessoas queriam morrer de fome, não ia ter o que comer se ele tivesse desistido. Pensa na palavra que está sendo pregada nesta noite para você. Ela tem o endereço certo. Nós estamos em 6 pessoas aqui na igreja. Esta palavra está sendo pregada para você que está aí ouvindo pela internet. E se você desistir, se José tivesse desistido, milhares, milhões de pessoas poderiam ter morrido de fome, nações sido destruídas, povos, irmãos, mas ele não desistiu. Aleluia, não desista, não desista, não desista. Se arrependa hoje de desistir. Não desista, porque as habilidades na tua vida serão necessárias para que pessoas tenham alimento, para que vidas sejam sustentadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas tem mais algo que a palavra nos fala. A palavra fala nesse mesmo versículo que eu li no 24, de Gênesis 49. Fala assim: e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas flexões você consegue fazer? 5, 7, 10, 20? 3? Quantas flexões você consegue fazer? Você já parou para pensar? Um soldado, um valente que lutava com um arco na mão. Você já parou se a guerra fosse 1 hora de guerra? Quantas flechas ele tinha que atirar? Cada vez que ele atira a flecha, ele tem que puxar para trás, ele tem que colocar muita força. Porque o arco não é esse arco fraquinho, não. É um arco grande, firme, duro, porque quanto mais resistente, mais força ele tem, mais longe ele lança as flechas. Então tem que colocar muita força no braço. Mas não é se ele for puxar
com o braço direito, ele tem que colocar muita força no braço direito, mas no braço esquerdo também, tem que ficar firme, porque o braço esquerdo, se ele tremer, ele não tem mira, ele não tem pontaria, ele erra o alvo. Os braços têm que ser braços fortes, para poder lutar com o arco. Mas e se a luta durar uma noite? E se a guerra durar um dia, uma noite? O arqueiro chega um momento que ele não aguenta mais. Chega um momento que o arqueiro, o soldado, ele não aguenta mais lançar flechas, porque ele não tem mais forças no braço. Você sabe o que a palavra está falando desse versículo 24? Que as mãos de José foram fortalecidas pelo poderoso. Aleluia. Você sabe, irmãos, que ia chegar uma hora que as forças de José iriam acabar. Chegaria uma hora que José não teria mais força. E é neste momento, irmãos, que acontece uma ação sobrenatural de Deus. Não é neste momento que Deus entra em guerra, não é. Deus está o tempo todo na vida de José. Mas é neste momento que o sobrenatural acontece. É neste momento que as pessoas veem algo diferente. É neste momento que ele não tem mais forças, que ele não aguenta mais, que ele não consegue mais lutar. É neste momento que Deus entra. É neste momento que Deus, ele age de uma maneira extraordinária. É neste momento que o poder que José precisava vem para ele. É neste momento que a força que ele não tinha mais vinha para ele. É por isso que este homem era um homem que não caía. É por isso que José era um homem que não tombava. É porque o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, dava força para ele, dava poder para ele, dava virtude para ele. Aleluia. Não aguenta mais? Então deixa o poder de Deus tomar a tua vida. Você não tem força mais? Deixa o Espírito Santo tomar você. Deixa o poder de Deus tomar você então. Irmãos, nessa hora que você sente que não tem mais força, é essa hora que muitos desistem. Mas é justamente essa hora que, se você não desistir, você vai ver a mão de Deus te sustentando. Olha o que a palavra está dizendo a você. Se você não desistir hoje, mas você continuar, o Senhor vai te fortalecer nesta peleja que você está enfrentando, esta luta que você está pensando. Hoje é domingo, e você está pensando, amanhã eu coloco um ponto final. Amanhã, segunda, não dá mais, eu não aguento mais. Amanhã, segunda-feira, eu vou colocar um ponto final. Eu vou colocar, mas o Senhor está falando com você. Se você não desistir, o Espírito vai te fortalecer nessa peleja. Não entregue os pontos, não abandone a arma, não desiste de lutar. O Espírito Santo vai te ajudar, ele vai te fortalecer. Você vai ver que esta peleja você não irá perder. Oh, aleluia. Mas você fala que você não aguenta mais. A palavra do Senhor fala, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o Senhor Jesus falando para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava se sentindo fraco, e Deus falou: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na hora, irmãos, muitas das vezes nessa hora, que nós estamos nos sentindo fraco. Esta hora que o Espírito Santo nos ajuda. É esta hora que o poder dele vem para nós. É esta hora que as pessoas veem a ação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Aleluia. O Senhor falou para Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo.
Ezequiel não conseguiu se levantar, ele não tinha força, e a palavra fala, o Espírito Santo, ele tomou Ezequiel e colocou Ezequiel de pé. Aleluia. Ei, não tem força para se levantar, deixa o Espírito Santo tomar a tua vida nesta noite, ele vai te levantar. Aleluia. Porque o poder de Deus, ele opera na nossa fraqueza. Não importa, não é a nossa força física que conta, mas é a força do Espírito de Deus. E olha só, o que susteve José e fez José permanecer firme foi Deus. Irmãos, se Deus não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Jesus falou em João capítulo 15, Jesus foi muito claro, muito verdadeiro. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. João capítulo 3, versículo 2, Nicodemos foi conversar com Jesus de noite. E olha o que Nicodemos falou para Jesus. Mestre, Nicodemos falou mais ou menos assim: eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos era um mestre, e ele observou, e ele chegou e falou para Jesus: eu sei que você é de Deus, eu sei, porque ninguém pode fazer isso que você faz, se Deus não for com ele. Você sabe, irmãos, o que isso me ensina? É que se Deus não entrar na nossa causa, nós estamos acabados. Se Deus não agir no teu ministério, você está acabado. Se Deus não agir na igreja, a igreja está acabada. Irmãos, se Deus não agisse em nós, nós não somos nada. É por isso, irmãos, que Deus age. Romanos 8 fala que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo, ele chega diante do trono de Deus. Apocalipse fala, o Espírito está diante do trono de Deus, porque ele está intercedendo pela igreja, ele está intercedendo por mim, ele está intercedendo por você. Quantas pessoas compartilham no WhatsApp, pedindo oração por causa dessa pandemia, mas eu quero dizer, o Espírito Santo também, ele nos ajuda, e ele intercede por nós, por causa deste momento difícil que nós estamos passando. Sem Deus, eu não sou ninguém. Sem Deus, você não é ninguém. Aleluia. Mas Faraó, todos os oficiais, todos viram que José era diferente. Por quê? Porque eles viram que Deus era na vida daquele homem. Irmãos, é neste momento, é neste ponto, quando Deus age a nosso favor, que as pessoas veem o sobrenatural de Deus. Mas se você desistir, as pessoas vão ver o triunfo do maligno sobre você. Se você abandonar, as pessoas vão ver o espírito de covardia em você. Se você virar as costas, as pessoas vão ver o espírito de derrotado em você. Mas se você não desistir e continuar, as pessoas vão ver o espírito de vencedor em você. Se você não desistir e continuar, as pessoas vão ver o Espírito Santo de Deus agindo em você. Aleluia. Não deixe o inimigo triunfar. Então não pare a sua jornada, não pare a sua caminhada. Continue e deixe as pessoas verem o brilho do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Amém. Você está entendendo a palavra? Você sabe o que diz em Gênesis 49, versículo 26? Esse versículo é muito forte. Jacó, quando ele estava profetizando essa bênção sobre José, ele falou assim: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Jacó falou assim: José, a bênção que você está recebendo é maior do que a bênção que eu recebi, José.
Porque o teu ministério, José, é o ministério de nações. O teu ministério, José, é o ministério que ultrapassa as fronteiras de Israel, José. É por isso que as bênçãos, José, sobre a tua vida são maiores do que as que eu recebi. Irmão, olha que coisa linda que a palavra está falando. Irmãos, que Deus, Ele abençoou José de maneira maior, para que José abençoasse nações, para que José abençoasse povos, aleluia. E eu quero deixar esta palavra para você nesta noite, que as bênçãos sobre a tua vida vão ser maiores do que as bênçãos dos teus antepassados. As bênçãos na tua vida, na vida da tua geração, na vida no teu ministério, serão maiores do que aquelas dos seus pais, dos seus avós. É isso que a palavra está falando, porque é um contexto macro, é um contexto global. Amém.